E se você parar para pensar no gol do Marcelo, a gente ficou vários. Galera, já vou ler o superchat, não vou me alongar também, não. Né, Mauro? O Marcelo fez gol na direita. Ou seja, a gente passou aqui na S1 falando, analisando o confronto e principalmente perguntando: será que o Flamengo não poderia explorar o lado direito, o lado esquerdo do Fluminense? Porque o Marcelo está voltando, já é um jogador com uma certa idade, não está voando fisicamente. O Felipe Melo ia cair por ali, também é um jogador que hoje em dia é lento. Então a gente pensou que por ali podia ser ter um caminho. E o Flamengo deu tanta liberdade que o Marcelo faz o gol no ataque pelo lado direito. Então, enfim, se ali o Flamengo estivesse preocupando tanto o Fluminense, ali o Marcelo não teria essa liberdade toda. O Marcelo talvez não tenha essa liberdade toda em outros jogos, como teve. Mas... Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter porque qualquer time vai oferecer resistência, porque o futebol é disputado, o espaço é brigado. Olha só, aí tem um outro problema que a gente vive hoje em dia também nas redes sociais, que é a distorção, que as pessoas distorcem em função do que a gente fala ou escreve, por ignorância, né? Ou por má intenção. Não sei se é qual dos casos aqui do Júnior Del Soler. Eu vou ler aqui a mensagem dele. Se a culpa fosse só dos jogadores, não precisaria de técnico. Eu não sei de onde ele tirou que... Ele está insinuando que eu falei isso, que eu disse que a culpa é só dos jogadores. Não sei de onde ele tirou. Ele deve ter precisando de um cotonete no ouvidinho dele. A tese do Mauro é que os caras poderiam jogar sozinhos. Eu nunca falei isso. Então, Júnior, você não fala por mim. Você falando por você já é um desastre. Não tente falar para outras pessoas. Você não tem intelecto para isso. Tá? A culpa é sempre deles. Nunca é do esquema, do modelo de jogo. Aí diz, o Mauro se perdeu. É isso. O cara simplesmente atribui a mim coisas que eu nunca falei, coisas que eu não falei. É óbvio, eu sempre digo, o técnico sempre tem culpa quando dá errado. Ele que escala, ele que é o gestor, ele sempre tem responsabilidade. O problema é você achar que a culpa é só do técnico. É o contrário do que esse elemento está dizendo. A culpa não é só do técnico. A culpa é do técnico, dos jogadores. O que aconteceu em campo, o Fabrício Bruno dá uma entrevista no intervalo e ele fala, não foi isso que o técnico mandou fazer, não foi para isso que nós treinamos, não foi assim que nos preparamos. Em outras palavras, mais ou menos o que ele diz. Ou seja, era um jogador que estava inconformado com a forma como o time estava se comportando. Por que estamos jogando assim? Olha para o lado e fala, porra, o que está vendo? É óbvio, alguém acha que o cara ia treinar o time para jogar daquela maneira, gente? É óbvio que não. Então, o que acontece? Essa é a pergunta que eu faço. Se eu estivesse dentro do clube, fosse gerente do clube, diretor do clube, eu teria a obrigação de saber. Eu sou jornalista, eu estou aqui fora. Eu não sei, não estou nas entranhas do clube. Posso ouvir versões, mas quem tem lá dentro tem a obrigação de decifrar o mistério, porque esse comportamento foi um mistério. Um negócio que não tem explicação. Não tem explicação. Poderia perder para o Fluminense, obviamente. Poderia perder por 2-0, por 3-1, ir para os pênaltis. Poderia acontecer, a final estava aberta. Mas jogando bola. E não jogando daquela maneira. Não se comportando da maneira que o time se comportou. Que foi uma coisa muito constrangedora, vergonhosa, um desrespeito com o torcedor. E aí, é preciso entender, a culpa não é só do técnico. A culpa também é dos atletas. Os jogadores do Flamengo, eles protagonizam algumas partidas bizonhas e nunca são responsabilizados. Eles sempre saem ilesos. Aliás, domingo nenhum deles deu entrevista. Passaram direto, não teve zona mista. É muito fácil assim ser jogador do Flamengo. Dá entrevista quando quer. O seu Gabigol deu entrevista na semana passada. Olha que eu elogio o Gabigol pra cacete. Mas deu entrevista para justificar porque estava no banco, na outra semana não teve entrevista. Para falar do porquê daquele comportamento da equipe. Por que na única bola que o Flamengo levou perigo ao Fluminense no primeiro tempo, uma bola enfiada pelo Gerson, por que ele, o jogador da qualidade dele, matou, entre aspas, no tornozelo, no calcanhar, e a bola bateu no calcanhar dele, ele não dominou. É dominar e bater pro gol. Ele estava entrando no centro da defesa adversária. O raríssimo momento que o Flamengo levaria algum perigo